Olá, boa noite. Opa, Elma Lúcia, seja bem-vinda. Sinal para ti. Tivemos aqui um pequeno problemazinho técnico, mas graças a Deus a gente acabou de resolver. Boa noite, Luciana. Boa noite, Verônica. Sejam todos bem-vindos. A gente teve um pequeno problema aqui, né? Para a gente acessar, mas graças a Deus conseguiu resolver aqui. Bem, agradecer primeiro ao nosso Pai amado, mesmo com as dificuldades que a gente encontrou hoje, para realizar esse trabalho aqui que nós fazemos com muito carinho, com muito amor. É uma proposta da Sociedade de Estudos Espírita da Casa de Francisco. Agradecer a Deus por termos superado, né, essa dificuldade e estarmos aqui com vocês, né, para nesse momento de reflexão do Evangelho que nós realizamos todos os dias, né, através da ferramenta Facebook, onde a gente leva uma proposta, né, de reflexão, a gente entender o que o Evangelho redivivo do Cristo quer nos dizer para o nosso crescimento espiritual e aplicar, né, o nosso presidente, o presidente da Sociedade de Estudos Espírita, que dizem muito, fala muito para a gente, né? A gente precisa de evangelho na atitude. E essas reflexões que nós trazemos durante a semana e exclusivamente na sexta-feira a partir das 21 horas, é nesse sentido, né? Da gente refletir, nos posicionar enquanto espírita. Hoje eu trouxe um tema, né, que está lá no capítulo, deixa eu ver aqui, tá meio estranho, mas vai dar tudo certo. Está lá no capítulo 13, item 9, e fala sobre caridade material e caridade moral, né? Eu vou ler esse item aqui, não vou ler todo, vou escolher só um ponto desse item para a gente daí começando a fazer umas reflexões. O item 9, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que ele nos fizesse. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos, ou seja, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Se fossem observados na terra, todos seríeis perfeitos, nada de ódios nem de ressentimento. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Esse pequeno texto que eu tirei, né, nos veio, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos trouxe, né, um espírito em 1860. Se você vê no final, tem muita coisa que ainda acontece. A gente vê muito hoje em dia necessitados, né, mães carregando filhos, né, famílias ainda necessitadas no mundo, né? Mas falar de caridade material e caridade moral sem a gente entender a nossa verdadeira essência, fica um pouco complicado o entendimento, né? Porque a caridade, o que é que nós de fato somos? Nós somos espíritos, né? Espíritos vivendo uma experiência na carne, né? E qual seria a diferença entre a caridade moral e a caridade material e a caridade moral? A primeira, que é a caridade material, ela ocupa-se em atender a necessidade, o necessitado, quem necessita de algo, de bens materiais. Já a segunda,
que não custa nada, mas é mais complicada fazer, consiste em você conviver com o próximo. Aí é diferente. Dispensando a esse próximo todo o tratamento e atenção que nós gostaríamos que ele também prestasse a gente. Quando se pratica caridade material, dá-se o que se tem em matéria. Quando a gente pratica a caridade moral, dá-se o que a gente é. É forte isso, né, gente? Dá o que nós somos, né? Enquanto pessoas, enquanto sentimento. De que modo? Aí seria uma pergunta, porque nosso objetivo aqui é causar essa reflexão. Tá? Não vamos dar resposta para tudo. Cada um vai refletir acerca disso. Eu escolhi aqui algumas perguntas. De que modo a prática de amor ao próximo tornaria o homem mais feliz aqui na Terra? Nós, enquanto humanidade encarnada, simplesmente porque acabaria todo o ódio, todo o ressentimento, né? O rico auxiliaria o pobre no que ele, com o seu supérfluo, e até mesmo com o que não fosse supérfluo a ele. Lembro de uma passagem nos evangelhos de Jesus, quando ele estava observando pessoas fazendo doações, o óbolo da viúva, né? Em que a viúva, todo mundo entregava abundâncias de esmolas, né? Colocando lá no templo, né? Colocando as suas ofertas, e aquela viúva coloca duas moedinhas, tal, e Jesus chama atenção para aquilo que estava fazendo, o que ela fazia era de maior mérito do que aquilo que os mais abundantes em termos de receitas, né, de riquezas tinham. Porque dá a Deus para que um dia Ele nos beneficie, né? Que, aliás, Deus não precisa que a gente esteja... digamos assim, devemos ser muito gratos a tudo que nós temos, né? Uma outra pergunta que a gente pode fazer é dar, mesmo do que nos sobra, não seria estimular a ociosidade do próximo? É outro questionamento que a gente faz, né? É outro questionamento que a gente faz, por exemplo, às vezes o que é que o outro vai fazer com o que eu estou passando para ele, dando a ele, né? A gente deve fazer, né? É fazer o bem, né? As nossas sobras devem ser dadas. Hoje o que a gente tem de sobra pode ser uma necessidade nossa amanhã, e é simplesmente doar, porque tem muito questionamento que a gente faz, né? Às vezes, olha, eu estou dando uma esmola, uma pessoa, será que ele vai comprar droga? Não interessa. O outro tem a responsabilidade do que ele vai fazer com aquilo que eu estou dando, que eu estou dando de boa vontade, de bom grado, né? Que reflexo a gente poderia fazer? Um outro questionamento terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontramos na vida espiritual. Aí vem alguns princípios básicos da doutrina, que é a questão da crença na imortalidade da alma. Então, um dia eu não vou estar aqui, como eu sou espírita, eu vou voltar para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar, né? Há relatos dos espíritos que dizem o seguinte, que a maior alegria que os espíritos têm é que quando chegam lá, reconhece que puderam ajudar alguém, né? As nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades, né? Que nos ajudarão ao retornar à vida espiritual. Eles nos reconhecem. Eu me lembro da história do filme, o filme de Nosso Lar, que o médico, né, o André Luiz, ele reconhece nos momentos que eles veem lá uma ajuda que ele deu a uma pessoa, que na realidade foi até a secretaria dele que interviu, e quando ele chega lá no mundo espiritual, ele vê aquela pessoa, quem ela ajudando, agradecendo a ele e pedindo por ele, né? Para você ver como o exercício da gratidão é essa, claro, sem nenhuma intenção, sem procurar nenhum retorno, provoca
as pessoas reconhecem isso, né? Uma outra pergunta que a gente pode fazer: por que a caridade moral é a mais difícil de se praticar do que a caridade material? Por que será? Porque nos exige assim, de nós mesmos, nos exige um verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e de tolerância. E a gente tem que vencer a gente mesmo, a questão do orgulho, do nosso egoísmo, né? A caridade moral que todos podem praticar e nada custa, mas é difícil em função disso, porque a gente tem que mexer e vencer alguns dos vícios que nós temos interiormente ainda, que é a questão do orgulho e do nosso egoísmo. Como podemos exercitar a caridade moral, né? Isso é uma boa pergunta, é uma coisa que a gente deve sempre se fazer, porque ela se faz de pequeninos atos, né, de cada dia. Por exemplo, a caridade moral é a questão que mais do que das pessoas que estão mais próximas da gente, entes familiares, né, que exige da gente uma certa tolerância com semelhante, né? Não desejar o mal ao próximo é uma forma de você exercer a caridade moral, não revidar as ofensas. Grande mérito tem quando alguém vem te fazer te faz o mal e tu mostras, como Jesus falava, a outra face. Se no momento se alguém te calunia e você não calunia de volta, né? Te faz o mal e você faz o bem para essa pessoa, né? Saber calar em alguns momentos, ignorar a má palavra, né? E mau procedimento do outro, começando sempre pelos nossos familiares, né? Que é onde a gente tem o maior contato, onde a gente mostra de fato quem a gente é. Há grande mérito em um homem saber calar, principalmente nas querelas. E quanto isso pode gerar de problemas para a gente no mundo espiritual, né? A gente sabe que a questão um dos princípios também da doutrina espírita é a questão da crença na pluralidade das existências. Quantas querelas nós não criamos, né, no mundo espiritual, e alguns espíritos até nos acompanham em função disso, por conta de pequenos atos que aconteceram em vidas passadas, que geraram grandes confusões e que ainda hoje nos afetam. Então, fazer a caridade moral há benefícios, tá? E apesar e não tem custo nenhum. O custo está mais interior, em nós, em saber vencer os nossos vícios, né? A questão do orgulho, a questão do egoísmo. Meus queridos irmãos, era isso que eu tinha para trazer de comentário para vocês. Peço desculpa, né? Vocês não viram aqui, mas foi muito complicado a gente fazer essa conexão hoje, mas terminou tudo bem. E lembrar que sempre com Jesus a gente vence tudo. Obrigado e até outro momento.